O Led Zeppelin, indiscutivelmente, é considerada uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, com um legado e influência claros na música. Com 8 álbuns de estúdio entre 1969 e 1979 e com vendas de aproximadamente mais de 140 milhões de cópias, o quarteto entregou músicas que são lembradas até hoje, além de suas apresentações memoráveis. No entanto, também é famosa por suas histórias marcantes, seja em torno dos álbuns ou em turnês com comportamentos excessivos e desordem. Neste vídeo, citarei algumas curiosidades e fatos inacreditáveis do Led Zeppelin, a começar pela história do nome da banda Led Zeppelin, que é bem interessante. Em 1966, Jeff Beck gravou a música Beck's Bolero, junto de nomes como Keith Moon e John Entwistle do The Who e Jimmy Page, na época no Yardbirds. Nisso, surgiu uma ideia de formar um supergrupo. Em uma forma de piada, Keith Moon disse que a banda iria falhar ou fracassar como um lead balloon, um balão de chumbo, e John Entwistle teria completado que, na verdade, seria como um Led Zeppelin, um Zeppelin de chumbo. 2 anos depois, Jimmy Page precisava formar uma nova banda após o fim do Yardbirds, para cumprir com algumas datas na Escandinávia. Para isso, chamou nomes como Robert Plant para o vocal, John Paul Jones para o baixo e John Bonham para a bateria, apresentando-se inicialmente como New Yardbirds. Foi aí que mudaram o nome para Led Zeppelin, baseado na piada de Moon e Entwistle lembrada pelo Jimmy Page, substituindo apenas o Lead por Led, para evitar erros na pronúncia. E o primeiro trabalho da banda, lançado em 1969, com o auto-intitulado, que ficou famoso não só pelas músicas, mas também pela capa impactante que mostra uma foto do dirigível Hindenburg, que explodiu em 1937. Capa essa que gerou polêmica com Ivan von Zeppelin, parente do inventor do dirigível, que ameaçou processar a banda por conta do uso indevido do nome. Em um show na Dinamarca, para evitar problemas, mudaram temporariamente o nome, e no dia 28 de fevereiro de 1970, eles eram The Knobs, impedindo a chance de processarem a banda. Temos também um detalhe na contracapa do álbum, com os 4 integrantes sendo fotografados pelo Chris Dreja, que antes era baixista do Yardbirds, banda anterior de Page. Rapaz, que coisa, caminhos entrelaçados um ao outro, mesmo que indiretamente. A banda também é lembrada por uma história em particular bizarra. Uma das mais infames envolve um tubarão e uma groupie em Seattle. Após um show em 1969, eles se hospedaram no Edgewater Inn, famoso por permitir pesca nos quartos, onde capturaram um tubarão-lama. À noite, com várias groupies no quarto, caras da equipe da banda decidiram fazer algo diferente. Relatos dizem que uma jovem foi amarrada e pedaços de tubarão foram usados em um ato carnal. Apesar de a história ser popular, não há provas concretas, como fotos ou vídeos, e já foi atribuída a outras pessoas, como a banda Vanilla Fudge, mas não há relatos de que músicos do Led Zeppelin tenham participado desse ato bem escandaloso. Um dos trabalhos mais conhecidos é, sem dúvida, o 4º álbum do Led Zeppelin, sendo um dos mais aclamados da história do rock, com vendas superiores a 36 milhões de cópias. No entanto, é um dos álbuns mais curiosos, pelo fato de não haver o título do álbum, nem o nome da banda, nem o nome das músicas. Nada. E isso em resposta a críticas não agradáveis que receberam sobre o álbum anterior, o Led Zeppelin 3. Os integrantes ficaram irritados com a forma como eram tratados e julgados mais pela imagem do que pela música. Uma espécie de... eles podem lançar qualquer coisa que o público vai ouvir e vai amar. E a gravadora, a Atlantic, não gostou nada do que estava por vir, achando que era um tiro no próprio pé e com medo de que não venderia nenhuma unidade. Mas a banda manteve a decisão arriscada com coragem. Ou lançava assim, ou não lançava nada. Mesmo sem título oficial, o álbum é frequentemente chamado de Led Zeppelin 4, mas também era referido como The Fourth Album, Titled for Symbols, por conta dos símbolos de cada integrante presente no álbum, e Zozo, por conta do símbolo do Jimmy Page. Falando nos símbolos, se tornaram marcas icônicas, não só do álbum, mas da banda em si. O símbolo de Robert Plant, sendo uma pena dentro de um círculo, representa a pena de Maat, a deusa egípcia da justiça, e também teria origem nos símbolos da antiga civilização Mu, que supostamente existiu há 14 mil anos atrás. O de John Bonham, sendo 3 círculos entrelaçados, remetia antigamente à Santíssima Trindade do cristianismo, além de simbolizar a união entre pai, mãe e filho, refletindo sobre a sua identidade e estilo de vida. Também pode ser observado o logotipo da cervejaria Ballantine. O símbolo foi tirado do livro The Book of Signs, de Rudolph Koch. O de John Paul Jones, sendo um círculo com 3 elipses, também estaria ligado anteriormente à Santíssima Trindade e à proteção celta, refletindo sua personalidade reservada e competente. Já o de Jimmy Page, conhecido como Zozo, permanece um mistério até hoje, com diversas teorias envolvendo seu significado, incluindo associações com o símbolo alquímico de Saturno. Jimmy Page diz que é uma criação única, e não uma palavra, mas nunca explicou seu real significado. Há ainda se falar do 5º símbolo mencionado, que pertence a Sandy Denny, do Fairport Convention, que é reconhecida como a Dama do Folk britânico. Ela colaborou na música The Battle of Evermore, com Robert Plant,
sendo a única música da banda com vocalista convidado, ainda mais uma voz feminina. O símbolo com 3 triângulos que se tocam em um ponto central representa uma antiga divindade. Também foi usado como asterisco para o reconhecimento da participação dela no álbum. Pode ser semelhante no quesito alinhamento visual com os de Jones e Bonham, além de ser tirado do mesmo livro dos sinais com os dos dois. Um dos maiores sucessos da banda está presente no álbum, Starway to Heaven, famosa por seu impacto na história do rock e que influenciaria no mundo da música com seu ápice artístico do gênero dos anos 70, mas também é conhecida por ser acusada de conter mensagens satânicas ocultas. Em 1982, o televangelista Paul Crow afirmou que, ao tocar a música ao contrário, em um momento específico, ouviria mensagens satânicas. Yeah, and I can't explain this. I don't know why it's saying that. Let's go on. Levando a uma enorme controvérsia, chegando a um ponto em que o Parlamento da Califórnia discutiu sobre a exigência de selos de avisos em discos com backmasking. Desde então, o Led Zeppelin sempre negou essas acusações e as considerou absurdas. Além da última faixa, a When the Levee Breaks, que é uma releitura de uma canção de 1929 de Memphis Minnie, que o Led Zeppelin acreditou a cantora e violonista de blues country, e o seu marido Kansas Joe McCoy. A original retrata a grande enchente de Mississippi de 1927, sendo um dos maiores desastres naturais dos Estados Unidos, com um conteúdo lírico em tom melancólico e fatalista. Já o da banda britânica, a letra foi parcialmente mantida, mas com um arranjo novo, sendo uma reinvenção, e é marcado pela bateria de John Bonham, sendo uma das mais icônicas do rock. Foi gravada no hall de uma escadaria em Ridley Grant, com um som de reverb natural e ajustado com delay e compressão. O resultado é uma das batidas mais sampleadas da história da música, influenciando a estética do hip hop e rap, presente em músicas desde Eminem, Dr. Dre, Mike Oldfield, Sophie B. Hawkins, Beastie Boys, Massive Attack, entre outros, direcionando para o álbum sucessor, o Houses of the Holy, de 1973, que entre as grandes músicas presentes, a que mais chama atenção é a D'yer Mak'er, por seu estilo anormal, com influências de reggae e do whoop dos anos 50. O título é um trocadilho com o sotaque Cockney de Did You Make Her, que soa como a pronúncia de um país, que no caso é a Jamaica. No encarte da letra da música presente no álbum, há uma nota curiosa, que é o que aconteceu com Rosie and the Originals. Para quem desconhece, foi um grupo vocal dos anos 50 a 60 pela sonoridade Rhythm and Blues, ou R&B, e do whoop, com as músicas cheias de sentimentos, com uma simplicidade e emoções à flor da pele. E a música do Led Zeppelin leva a isso, com uma pegada melancólica e um toque de paródia. E a frase no encarte seria tipo: onde estão aquelas músicas de amor e de paixão como as do Rosie and the Originals? A música foi bem popular nas rádios dos anos 70, embora seja menos reconhecida na discografia da banda. Um dos álbuns mais importantes, mas menos comentados do que os outros, é a Psycho Graffiti, de 1975, considerada um dos maiores álbuns duplos e traz músicas marcantes como Trampled Underfoot, Sick Again e, a mais celebrada, Kashmir. Também apresenta faixas menos conhecidas vindas de sessões anteriores, como The Rover e Boogie with Stu. Sobre a The Rover, ela foi inicialmente trabalhada em 1970 acusticamente, evoluiu durante as sessões de gravação do álbum Houses of the Holy, mas não foi incluída no álbum, e acabou sendo finalizada apenas em 1974. Nos encartes do álbum, tem uma nota sobre a música: guitarra perdida por cortesia de Nevison, recuperada pela graça de Harwood. A história é que Ron Nevison era engenheiro de som em estúdio e havia trabalhado com a banda na gravação original da música em 1972. Relatos dizem que, sem querer querendo, acabou perdendo partes das gravações das linhas de guitarra de Jimmy Page. E aí vem o Keith Harwood, que era engenheiro de som da Olympic Studios e foi peça-chave na finalização da masterização do álbum, onde foi o responsável por recuperar ou restaurar as fitas perdidas. A música ganhou status cult ao longo do tempo, e a Boogie with Stu foi criada em 1971 durante uma sessão de improvisação com o pianista Ian Stewart, dos Rolling Stones. Daí vem o Stu do título. A faixa mistura boogie rockabilly e rhythm and blues, e a melodia é baseada na canção My Head, de Rich Valens, de 1959, que por sua vez é baseada na música My Soul, de Little Richard, de 1958. Nos créditos da música, além dos integrantes da banda e do Ian Stewart, é notável pela presença da Senhora Valens, que é a mãe de Richard Valens, que foi um dos primeiros latinos do rock and roll, mas infelizmente teve sua vida interrompida em 1959 aos 17 anos de idade devido a um trágico acidente aéreo. O mesmo voo em que Buddy Holly e The Big Bopper também faleceram, evento que é conhecido como o dia em que a música morreu. Após o trágico evento, tiveram enormes dificuldades financeiras e os direitos autorais de suas músicas nunca foram devidamente repassados corretamente. De uma forma ou de outra, eles sabiam dessa dificuldade e,
em um gesto de boa vontade e bondade, resolveram acreditar a música parcialmente a ela. Porém, em 1979, herdeiros de Rift Valens processaram a banda, alegando que mesmo com crédito, a música derivava da original e questionaram os royalties devidos. Boogie Wits 2 é uma das músicas mais curiosas, pois é uma das raríssimas que tem crédito a alguém fora da banda. Durante a turnê de divulgação do álbum Psycho Graffiti, a banda planejou uma pausa para depois voltarem aos palcos, mas tudo foi adiado, pois em agosto de 1975, durante as férias nas ilhas gregas de Rhodes, a esposa de Robert Plant, Maureen, acabou perdendo a direção do carro, que acabou batendo em direção a uma árvore. Plant acabou fraturando a perna direita, o cotovelo e o tornozelo, levando meses para se recuperar, encerrando abruptamente a turnê e, consequentemente, causando atrasos para o lançamento do próximo álbum, que viria a ser o Presence. O acidente foi o início de uma série de tragédias para Plant. Lançado em 1976, Presence não foi muito bem recebido, considerando o começo de declínio da banda, e a turnê de divulgação nos Estados Unidos enfrentou muitos problemas, desde a laringite de Plant até os desafios logísticos, como o envio tardio de seus instrumentos para o país. Durante a turnê, houve episódios de tumulto, como em Cincinnati, onde os fãs invadiram o local sem ingresso, e em Tampa, onde após uma tempestade, acabou causando confusão, resultando em prisões e feridos. O evento mais grave aconteceu em Oakland, onde um empresário da banda contratou seguranças com antecedentes suspeitos, talvez, para não dizer criminais. Resumidamente, um segurança de fora agrediu o filho de Peter Grant, levando a uma briga violenta. Richard Cole, da equipe da turnê, segurou as pressas para proteger Grant e John Bindon, os seguranças com antecedentes já falados. Acabou que todos foram presos e John Bonham também se envolveu nessa história agredindo o segurança. Richard Cole, anos depois, descreveria a situação como a mais caótica possível. Após esses incidentes, a banda seguiria para New Orleans, só que Robert Plant recebeu notícias de que o seu filho de 5 anos, Carrick, estava gravemente doente devido a uma infecção estomacal. Infelizmente, Carrick não conseguiu sobreviver. A banda cancelou não só o show, mas a turnê de imediato, e Plant voltou rapidamente para a Inglaterra para ficar com a sua família. Ele se afastou da banda para lidar com a tragédia e recebeu o apoio necessário dos colegas. Após o falecimento de Carrick, Plant abandonou de vez as substâncias e cogitou se afastar da música, mas acabou retornando ao Led Zeppelin. Após a morte de seu filho, o vocalista hesitou em fazer turnês, mas mudou de ideia com sucesso considerável de In Through the Old Door, que viria a ser o último da banda. A turnê europeia começou, mas a americana, programada para outubro de 1980, foi forçadamente cancelada devido a uma tragédia que marcaria profundamente a banda para sempre. A trágica morte do baterista John Bonham, no dia 25 de setembro de 1980, aos 32 anos de idade, devido a uma intoxicação alcoólica. Ele adormeceu após beber e acabou se engasgando com seu próprio vômito, onde na autópsia foi informado que ele havia consumido o equivalente a 40 doses de vodka em menos de 12 horas. A banda decidiu encerrar de vez as suas atividades em dezembro daquele ano, pois não poderiam continuar sem Bonham. Desde então, nunca mais vieram a fazer turnês, apenas algumas reuniões. Em 1985, em 1988, em 1995 e em 2007. Em 1985, a banda se apresentou no Live AD na Filadélfia, a primeira aparição pública nos palcos após a tragédia com Bonham. Dois bateristas substituíram Bonzo, Tony Thompson e Bill Collins. A setlist foi curta, com apenas 3 músicas, uma espécie de redenção para a banda. O que poderia dar errado? Bem, absolutamente tudo, desde problemas com a afinação da guitarra do Jimmy Page, além da condição duvidosa do guitarrista, até a condição vocal do Robert Plant, que estava péssima naquele dia, com uma rouquidão absurda, resultando em uma performance considerada desastrosa, não só para os que assistiram, mas também para os próprios integrantes, sem falar na falta de orientação dos músicos, podendo observar que não tiveram muitos ensaios. Posteriormente, Page acabaria jogando a culpa no coitado do Collins por não saber as músicas e ocasionar no clima que foi. Em 1988, tocaram nas celebrações de 40 anos da gravadora Atlantic. Além dos 3 integrantes, foi a primeira performance pública do filho de John Bonham, o Jason. A setlist foi novamente curta, mas com 5 músicas, só que também tiveram problemas, como discussões entre os membros e a ausência de teclados, resultando em uma decepção para os integrantes. Em 1995, foram introduzidos ao Hall da Fama do Rock and Roll, fazendo o show com os 3 integrantes, mais o Jason Bonham e o Michael Lee nas baquetas. Novamente um setlist curto com 5 músicas, mas a apresentação foi novamente sem destaque. Em 2007, fizeram um show beneficente na O2 Arena, em lembrança ao executivo musical Ahmet Ertegun, que foi cofundador e presidente da gravadora Atlantic, fazendo o show com os integrantes clássicos e o filho de John Bonham, com um setlist mais amplo. Um show em definitivo completo depois de 30 anos, com a presença de clássicos e inéditos como Ramble On e For Your Life. O show quebrou recordes de demanda, segundo o Guinness Book, em 2009, com mais de 20 milhões de pedidos de ingressos. A apresentação foi elogiada, destacando a energia do quarteto, além do desempenho de Jason em substituir seu pai,
mostrando capacidade e vigor. Isso acabou sendo documentado no filme Celebration Day, de 2012. Apesar das tragédias e desafios, o Led Zeppelin é uma das bandas mais influentes e bem-sucedidas da história do rock, sendo pioneiros em apresentações de arenas e estádios, com uma sofisticação e força que é intocável. Em torno de mistério, simbolismo e fascínio atemporal, o quarteto estabeleceu padrões de improviso e virtuosismo, além da ambição em uma das bandas mais reverenciadas até hoje. E essa banda é o Led Zeppelin. Gostou do vídeo? Quais são os comentários de opinião que você obtém sobre a lendária banda clássica? Comenta aqui, deixa o like aqui e segue o Vistoriando Rock em todas as redes sociais. Um abraço!